Mensagem do céu. Queridos judeus messiânicos, hoje, em outra data, né? Estamos aí na sexta-feira, com os judeus messiânicos na sexta-feira, sol eterno, né? Mas vamos dar sequência. Vamos lá, queridos, vamos lá. Começando, judeus messiânicos, e cada pedaço é um pedaço complexo, não é? Penemuná, o Avel, ofereceu ao Eterno sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação do Eterno quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então nós tratamos com vocês acerca desse contexto onde a atitude de Avel, né, de olhar aquilo que o Eterno querer dar ao Eterno. Nós já tratamos muito sobre isso, o que ele quer receber. Muitas pessoas desejam estar oferecendo ao Eterno o que elas acham que ele gostaria de receber. É aquela questão de você comprar o perfume mais caro que você pode, não é? E você querer entregar aquele presente para uma pessoa que aquele perfume não faz bem. Ela vai espirrar, eu falo que tem coisas tão pessoais quanto é o caso de um perfume. Eu acho que não tem coisa mais pessoal para se dar para alguém, para errar, né? Estou falando quando a gente erra, do que o perfume. Por isso que eu gosto de usar esse exemplo. Claro que tem coisas que nós podemos oferecer a alguém que para a gente aquilo é muito bom, aquilo é muito interessante, mas para o outro talvez não goste da cor, não goste fica apertado no pé, é muito complexo realmente presentear alguém. E Avel fez o que nós devemos fazer, não é? Nós criamos métodos de servir ao Eterno, não é? Nós criamos serviços para ele que ele não pediu, nós criamos liturgias que ele não quer, nós criamos sistemas que ele nunca esteve naquilo, não é? O Eterno nunca estabeleceu o dízimo para enriquecer uma pessoa, nunca, nunca. Ele diz: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, queridos, sempre aquilo que o Eterno traz para nossas vidas, o interesse dele não é a nossa superprodução, ou seja, eu vou comprar o melhor carro, eu vou comprar a melhor casa, e é o que o mundo tem ensinado para nós, como se nós pudéssemos levar casas, não é? Levar coisas embora deste mundo. Eu lembro muito de uma família, quem não conhece essa história, vale a pena você conhecer. Existiu uma família, que existe, claro, continua existindo, mas chamada Matarazzo. E essa família foi uma grande potência na cidade de São Paulo, uma grande potência. E aí os pais faleceram e começaram os litígios, não é? Eu vi assim, eu imagino que aquele homem fez para desenvolver os patriarcas, não é? Toda aquela estrutura incrível que foi feita, e quantos empregos eles geraram. Mas os filhos entraram num litígio por causa dos bens que os pais deixaram, não é? Então, queridos, eu fico vendo quanto esses bens eles podem trazer um prejuízo tão grande para as outras gerações. E é muito complexo o entendimento de saber que alguém pode estar passando necessidade porque eu tenho disponível alguma coisa, ou enfim. O contexto da maneira que o Eterno tratou conosco acerca do que é a Tzedakah, da importância da Tzedakah. A Tzedakah, essa palavra significa ações e atos de justiça, ações e atos de bondade, não é? A liturgia do serviço dele, há um texto nas Escrituras que diz as pessoas no serviço do Eterno dizendo: ai, como isso é cansativo, não é? Ai, que canseira esse serviço, não é? Porque o Eterno, ele é estável, ele é uma pessoa que ele gosta das coisas tudo igual, ele gosta, e nós temos essa parte dele. Você tem o horário de ir no banheiro, você tem o horário de comer, você tem as suas manias, todos nós temos manias, não é? Nós temos as nossas manias, a pasta de dente tem de estar assim. Olha, isso aqui eu gosto aqui.
aquilo lá. Nós temos nossas manias, mas a gente olhar que o Eterno tem os sistemas dele, não, aí isso é incabível. Nós queremos um serviço que nos atraia, não é? Se nós estivermos na disco dance da vida, para poder fazer o serviço dele, cantar e dançar, porque é o que está escrito em Salmos, né? Não, queridos, ele tem a liturgia dele, ele quer respeito ao entrar na casa dele, ele vai dizer, olha, começa dessa maneira, vocês têm uma casa muito boa, seja maravilhosa a sua casa e as suas tendas, e então vocês entrarão na minha presença. Começa a liturgia dele com Matovu. Então, tenham vocês as casas em shalom, estabilidade, equilíbrio, e então vocês entram na minha presença. É assim que começa Matovu. Né? As pessoas precisam compreender o que elas fazem. Por que essas coisas? O Eterno está nos lembrando, olha, para você quer entrar na minha presença e se prostrar perante mim, então, primeiramente, Matovu. Esteja tua casa em ordem perante mim. Não é? Caim, lamentavelmente, não tinha a casa dele em ordem. Ele era uma pessoa altiva, ele era uma pessoa orgulhosa das suas produções, ele era uma pessoa que, como eu sou bom. Ai, Santo de Israel. Mas nenhum de nós se assemelha a Caim, não é verdade, queridos? Não é? Não somos nós que temos razão, não somos nós que estamos certos, não somos nós, só nós sofremos, só nós temos dores, nós temos parecido com Caim, não é? Caim conseguia ver apenas a si próprio, e esse tipo de sentimento leva a assassinar outras vidas, mesmo que seja o seu irmão. Não existem assassinatos maiores que ocorram do que o assassinato dos nossos irmãos. Muitas vezes nós não sabemos que o nosso irmão está sofrendo. Muitas vezes nós não sabemos o que ele está passando. Mas o Eterno sabe todas as coisas. E aí o que acontece? Caim vai oferecer algo que as mãos dele cultivou. As mãos dele fizeram. Olha, eu descobri aqui como fazer isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha, essas frutas que eu cuidei. Eu que fiz chover, não é? Então, amados do meu coração, lamentavelmente todos nós passamos por essas situações, né? Querer oferecer ao Eterno o que ele não quer receber. Muitas pessoas fazem isso com todo o coração. Elas não aprenderam como é que ele quer ser servido e nem procuraram saber. Ele sabe disso também, não é? E elas estão lá de todo o coração. Quem que passou pelo sistema religioso que não sentiu a presença do Senhor? Que não ouviu ele falando por meio de um louvor, por meio de alguma situação assim, não é? Então, queridos, é muito importante que nós tenhamos entendimento de que o Eterno também sabe da sinceridade do coração das pessoas, ainda que elas não saibam orar, né? A gente vai ver ele narrando sobre um judeu ali que entrou no templo e o outro publicano que batia no peito e não conseguia nem levantar os olhos, porque dizia, tem piedade de mim, pecador. Não é? E Mashiach diz, olha, aquele lá que não sabia o serviço, não sabia fazer as coisas do jeito certo, desceu justificado. Mas aquele outro que agiu como Caim, olha, eu sei fazer o serviço do Eterno, tá vendo? Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou tzedakah, eu faço todas as coisas. Pronto, já recebeu o mérito das suas obras nesse mundo, não é? Então nós precisamos ter entendimento do que o Eterno tem ensinado para nós por meio de judeus messiânicos nesse sentido. Que nós não tenhamos essa ligação com o que Caim faz. Outra coisa, queridos, nós podemos fazer o certo com a intenção errada. Eu posso congregar e meu coração não estar no lugar. Eu posso cantar Matovu igual um papagaio. O papagaio, se eu ensinar a cantar Matovu, ele vai cantar também. Só que não faz nenhum sentido para o Eterno as vozes que saem de um papagaio. Eu sei que as aves louvam a Hashem, já falei isso para vocês, não é? Então é importante ter entendimento acerca do serviço do Eterno. Que perguntaram para mim, Céu, e aí? Eu gostaria de aprender a fazer o serviço do Eterno, eu gostaria de servi-lo. Queridos, a todos aqueles que desejam guardar o Shabat, guardar as celebrações, fazer o Sodat Mashiach, também estar nas reuniões de oração, porque também não é só receber, não é? Nós só recebemos, não, nós temos de também ter a nossa parte na edificação e no trabalho, não é? A intercessão é fundamental. Nós sempre começamos com as pessoas
por meio do Seudat Mashiach, que é o que nós vamos ter amanhã, e também por meio da reunião de oração. Então, as pessoas que desejam esse processo, desejam congregar, querem guardar o Shabat, querem fazer, e podem, né? Há pessoas que querem guardar o Shabat. Eu tenho filhos que trabalham na área de segurança, na área de, enfim, eles têm de trabalhar, pela vida eles têm de trabalhar o Shabat, mas eles não gostariam de fazer isso. O coração deles está no Shabat. E o Eterno tem eles como pessoas que guardam o Shabat, não é? Agora, uma coisa é nós podermos fazer e não querermos fazer. O caso de Avel, ele procurou saber o que o Eterno gostava, o que o Eterno amava, e ele procurou fazer aquilo que ele viu que era o certo. Então eu recomendo a você a mesma coisa, não é? Você que nos escreve dizendo, eu gostaria de congregar com vocês, como é que se faz isso, não é? Então, a gente começa realmente com o Seudat Mashiach, vai para a reunião de oração, a gente quer conhecer você melhor, não é? Queremos estar em comunhão e unidade. Então, é importante que você tenha entendimento de que existem processos também direcionados, não é? Vamos lá. Dando sequência aqui, texto, pela Emuná, Enoque, versículo 5 de Judeus Messiânicos 11, pela Emuná, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque o Eterno transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado ao Eterno. Muitas pessoas me escrevem sobre esse texto, se Enoque teria sido abduzido, não é? Queridos do meu coração, vocês são de uma criatividade que só o Eterno na causa. E obrigado aí pela lição de casa, né? Estão lendo Judeus Messiânicos para fazer essas perguntas, não é verdade? Então eu queria trazer algumas curiosidades para você acerca da vida de Enoque, não é? Se você ler Gênesis 4, versículo 17, você vai ver uma coisa muito estranha, porque Caim, ele gerou um filho, deu à luz a Enoque, não é? E muitas pessoas também me perguntam, Céu, com quem que Caim casou se só tinha ele e o Abel, né? Não é? Com quem que ele... É evidente que existiam seres ali, outros seres, outras que não descendentes de Adão, queridos, não é? É evidente, eu não quero nem entrar no mérito da questão, mas é evidente, claro, que ele tomou uma mulher que não era da descendência como nós conhecemos. Eu não quero nem entrar no mérito da questão, queridos, mas é evidente que haviam esses seres femininos, vamos dizer assim, e não tem nada a ver com Lilith, não tem nada a ver com Lilith. Não é? Nós não temos uma tecnologia hoje para fazer um ser, outra coisa. E a alma dessas pessoas, como é que fica uma alma de uma pessoa clonada? A pessoa foi clonada. Como é que fica a alma dessa pessoa? Não é? As Escrituras tratam conosco acerca de filhos bastardos, não é? Filhos que você não tem conhecimento quem é o pai. Então, nós temos de ter entendimento. Muitas pessoas tratam algumas questões como dizendo, olha, aquela pessoa é desalmada. Quando tratam que uma pessoa é desalmada? Quando uma pessoa não tem sentimentos. A pessoa não tem sentimentos. Ela faz as coisas de um modo cruel, não é? E nós vamos ver muita crueldade na linhagem de Caim. Muitas coisas contrárias ao procedimento que o Eterno ordenou. E por curiosidade, nós vamos ver, no caso, Caim tendo a linhagem de Enoque. Então, eu fico falando quando as pessoas falam sobre apócrifos, eu falo apócrifo de quem? De quem que nós estamos falando? Não é? De quem que nós estamos falando? Não é? Vamos lá, o texto que cita-se nessa passagem está em Bereshit Gênesis 5:22. Andou Enoque com o Eterno, e depois que gerou a Matusalém, não é? Viveu
gerou filhos e filhas, versículo 22 de Bereshit 5, todos os dias 365 anos, versículo 24, andou Enor com o Eterno e já não era, porque o Eterno tomou para si. Então, queridos, nós sabemos no caso de Enoque, de Enor, mas nós não sabemos acerca de outras pessoas que também possam ter sido levadas. Nós não sabemos quem são os 24 anciões que estão diante de Hashem. Não sabemos. Não sabemos que uma pessoa que vive com uma intimidade com o Eterno profunda. Eu acredito, amados, eu estou sendo honesta com vocês. É uma reflexão da minha parte para vocês. Tudo bem? O meu entendimento. Ora, o Eterno que a Ruach fale ao seu coração. Eu acredito que essa tribulação que está vindo sobre a terra vai gerar pessoas tão necessitadas de Hashem, tão separadas deste mundo, tão próximas a Ele, que elas vão ser transladadas. Elas vão ser elevadas também daqui. Eu estou sendo honesta com vocês. O que eu acredito que é o que as pessoas chamam de arrebatamento, que nós chamamos de levantamento, né? Eu chamo de levantamento, porque se nós vamos sair daqui e encontrar com Mashiach nas nuvens, isso não é um arrebatamento, isso é um levantamento, não é? Está escrito transladado, é o termo das escrituras. Ela usa como translado, não é? Eu creio, queridos, que as pessoas vão passar por um grau de profunda elevação espiritual, um pequeno grupo de pessoas, porque eu acredito que a maior parte das pessoas está muito conectada neste mundo, não consegue compreender que a alma é o único bem que nós possuímos, somos a nós mesmos, como o Eterno tem falado incisivamente, quando Ele trata conosco aqui, quando Ele fala com a gente, Ele tem falado isso, tudo que vocês possuem, o bem maior, o bem que vocês têm é a alma de vocês, não perca a sua alma. Então, queridos, é importante que você tenha entendimento da maneira que eu compreendo que nós vamos estar agradando ao Eterno de verdade. E quando isso acontecer, queridos, quando nós falarmos Baruch Haba Beshem Adonai, quando nós estivermos falando realmente Maranata, Senhor, volta para mim de verdade, é quando não tiver mais sonhos nenhum em relação a essa terra. Nenhuma perspectiva, nenhum projeto, nada. A única coisa que nós vamos querer é estar com o Eterno. Que era o que nós deveríamos estar fazendo hoje, queridos. Mas nós estamos sendo ainda trabalhados. Nós estamos sendo ainda aperfeiçoados. E vamos passar pelo fogo por esse propósito. E aí o que acontece? Eu creio que Enor, não sabemos quem são os 24 anciões, nós sabemos que tem pessoas idosas ali perante Mashiach, quando ele faz as suas outorgas, quando ele determina as suas defesas. Mashiach, ele trabalha muito como advogado de defesa com a gente, procurando realmente que nós mandemos subsídio suficiente para ele trabalhar na nossa defesa. E o promotor, Hassatan, está lá nos acusando, falando, olha, fez isso, olha aqui, olha, de novo isso aqui, Senhor, o Senhor vai deixar um negócio desse? E o nosso juiz, hoje, Hashem, que passou essa autoridade para o julgamento das almas para o filho dele, porque para julgar um ser humano tem de ser um ser humano. Nós vamos julgar os malachim, os anjos, porque eles pecaram contra a nossa humanidade. Eles fizeram corpos para si e eles violentaram muitas mulheres e geraram uma geração de híbridos que entre eles nós, queridos. Hoje está tudo misturado na terra. Nós somos totalmente corrompidos. Nós só vamos julgar os malachim, nós vamos julgar os anjos, porque eles fizeram isso com a humanidade, como está escrito e descrito lá em Bereshit Gênesis 6. Não é? Então é importante que você tenha entendimento. Eu acredito que possa ser que Enor não seja o único que foi transladado. Eu sei que existem 24 anciões lá diante de Hashem. Eu sei que esses 24 anciões não podem ser, pelo menos, os talmidim, os discípulos, ou Shaliachim, os apóstolos, não pode, porque Yohanan estava vivo quando ele viu os 24. Não é verdade? Então, há pessoas que dizem, não, são os 12 patriarcas, e depois são os 12
Talmidim, os 12 apóstolos, não sei, não é? Aí no caso seriam 11, e Enoque seria o 12º, e Yohanan viu o futuro, viu ele velhinho lá, mas ele já estava velhinho aqui. É um negócio meio complexo, queridos. Não sabemos quem são os 24 anciões. Mas eu, para mim, tenho entendimento que Enoque é um deles. Eu, na minha ótica, eu tenho isso, que não somente Enoque foi transladado, não somente ele. Pessoas que adquiriram essa separação na terra dos viventes. Nós sabemos o caso dele, mas Eliarro também foi, queridos. Então, não é um caso único que nós temos. Yeshua foi. Entende? Então, não é uma coisa que não aconteceu somente com... Não aconteceu somente com... Aconteceu com outras pessoas que nós também não saibamos. Pessoas santas, separadas de Hashem. Não é? Eu creio que as duas oliveiras, os 2 mártires que virão para cá, já são mártir para mim, porque para mim isso já aconteceu. Eu tenho plena confiança nas Escrituras. São Moshe, por causa das habilidades que ele recebeu do Eterno, dons e talentos de trazer pragas sobre a terra, e Eliarro, que tinha o poder de fechar os céus para que não chovesse durante o dia da sua pregação. Como será? O que vai acontecer? O Eterno está usando os dons e talentos que ele já havia colocado sobre a vida desses 2. Né? Por que motivo o corpo de Moshe teria sido disputado por Hassatã? Então, nós já tratamos sobre isso, né? Quem são as 2 testemunhas, e eu deixo também a indicação desse vídeo para você, tá bom? Vamos lá, queridos. É importante que, versículo 6, um texto bem conhecido, de fato, sem emuná, é impossível agradar ao Eterno, portanto é necessário que aquele que se aproxima do Eterno creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Queridos, eu nunca ouvi falar na minha vida, nunca, de um Deus que trabalhe por aquele que nele espera. Eu nunca ouvi falar os deuses que fazem as coisas, eles requerem coisas para si, e o Eterno, tudo que ele requer é para nós. Tudo que ele requer é para o nosso bem. Eu nunca ouvi falar de um Elohim como o nosso Elohim. Nunca. Eu já estudei vários deuses, já vi lá suas iras, suas pessoalidades, já fiz estudos profundos sobre as divindades. Entre eles, eu nunca encontrei alguém que fosse como o nosso Elohim. Tá bom? Eu peço ao Eterno que fale fortemente ao seu coração sobre esse entendimento, de que não venha nenhuma palavra contra a pessoa. Queridos, é fácil difamar. É fácil difamar. Várias pessoas vão trabalhar com difamação, principalmente pela humanidade não conhecer sua origem. Não conhecer as misturas, não conhecer que existe Shedim, demônios que estão habitando no subsolo, existe outros seres que habitam lá nas regiões celestiais. As pessoas acham que tudo isso é Gasparzinho, fantasminha camarada, é tudo subjetivo. E não é subjetivo, queridos. Queridos, esses seres que estão lá embaixo, Risgalos diz pra gente que eles vão matar 1/3 da humanidade. Eu acredito que seja 1/3 da humanidade, se não me falha a memória, porque eu não estava preparada com esse texto, mas eu já estudei tanto, queridos, que olha, eu vou te falar. Esses seres que vão sair lá de baixo, né, deixa eu ver se é 1/3, se é 1/4, ou é a 1/3 parte, eu nunca me lembro como é que está escrito. Mas, queridos, é muito importante que você compreenda que nós estamos falando de uma pessoa, de agentes físicos. Agentes físicos. Nós não estamos tratando de seres subjetivos. Nós estamos tratando de uma situação abominável, como está. Achei aqui, queridos, Risgalos 9,
Versículo 18, e por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 dos homens. Gente, a 1/3 dos homens, amados, pelo amor de Hashem, a 1/3 dos homens. Nós estamos falando de bilhões de pessoas, queridos. Eu não estou falando de um fantasminha camarada. Não é? Me indicaram essa semana, agradeço a Caroline Carvalho, né? Me indicaram essa semana aí, não foi ela que me indicou, mas foi ela que me permitiu assistir, né? Um filme, A Guerra do Amanhã, acho, o nome é Guerra do Amanhã. Nosso Senhor, queridos, quando eu estava vendo aquilo, eu falei, Senhor, nós vamos ser dizimados, literalmente. Claro, tem um limite de mortes para eles executarem. É evidente que vai haver uma retaliação. Nós vamos conseguir descobrir um modo de deter o que eles vão fazer. E não é para a gente ter medo, queridos, é para a gente entender que isso está em curso. Nós precisamos confiar no eterno, queridos, confiar, essa confiança que faz com que nós sejamos agradáveis a Hashem. É a única maneira que existe de agradar, não é? Versículo 7, pela fé Noar, devidamente advertido acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente ao Eterno, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da Emuná. Queridos, imagina só, a gente aqui em Goshen. O Eterno mandou a gente vir para cá, não é? Aparentemente, eu fico olhando e falo, meu Senhor Salvador, né? Claro, eu estou vendo as pessoas morrendo, eu estou vendo as coisas acontecendo, mas assim, em tese, queridos, parece uma loucura na minha mente, muitas vezes, o que nós estamos fazendo. Para Noar também. Só que o caso dele durou quase 100 anos, né? O preparo dele para o que viria. Também estava se tratando de toda a humanidade. Nós estamos nos tratando de um pequeno grupo de pessoas, não é verdade? Que deseja manter o fogo aceso de Hashem sobre a terra dos viventes. Eu desejo de todo o coração, meu querido e minha querida, que você também faça provisões. Provisões pelo bem da tua casa, provisões pelo bem da tua família. Certifique-se de saber o que está acontecendo no mundo. Certifique-se de ter entendimento. Ontem eu estava lendo uma matéria bastante interessante, não é? Vale a pena você ler, não é? Cientistas criam chip injetável invisível olho nu. Eu achei interessante, está na super interessante. Muito interessante essa notícia. Eu achei muito interessante, não é? Vale a pena você conhecer essas coisas, né? Ó, tá na super interessante. Olha que bonitinho, né? Cientistas criam chip injetável invisível olho nu. Injetável eu achei interessantíssimo, não é? Eu achei interessante. Eu acho que é alguma coisa que a gente poderia analisar, não é verdade? Ter entendimento do que está acontecendo. Afinal de contas, nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo e o mal que opera grandemente sobre toda a terra. Não é? O Eterno fale ao seu coração. Toda a verdade, toda a honra sejam dadas a Ele. Nós estamos nos preparando, queridos. Vai chover. Nós só não estamos vendo com clareza. E não vai chover água. Não vai ser água dessa vez. Vai ser fogo. Que o Eterno ajude a todos nós a seguirmos segundo a bondade do coração dele, em nome de Yeshua. E paramos por aqui, damos sequência, se o Eterno quiser, vivermos na próxima semana. Vamos orar, amados do meu coração. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, eu te dou graças, Pai, por essa manhã nós passamos aí um susto muito grande, elevo diante de Ti, que o Senhor possa estar realmente com a mãe Léa. Eu te dou graças em nome de Yeshua, peço também pela vida do seu Luiz, com esse pé, com esse problema, a Clarinha, com essa questão da Covid, colocamos diante do Senhor, Pai, todos os nossos necessitados, todos aqueles que carecem do Senhor. Peço pela vinda da minha filha Daia Diel para cá, com o Natan. Peço também pela vida da Adriana, do Edu, da vida da minha neta, do meu coração, Senhor, que o Senhor me presenteou, Alice. Peço também que o Senhor esteja com o Renato também, esteja com todos os meus filhos, Pai, tua herança, em nome de Yeshua, a ajuda, a restauração plena da Marisa, Pai, que nós não vejamos nenhum tipo de sequela, em nome de Yeshua.
Peço ao Senhor, Pai, nos ajude com essas massas de ar que vêm e traz problemas, principalmente para os nossos idosos, para as pessoas que têm alguma situação complexa. Nós estamos lidando com um frio muito estranho tudo isso que nós estamos lidando. Pai, ajuda-nos a te agradar de verdade, ajuda-nos a confiarmos em quem o Senhor é, mesmo que todos falem o contrário, mesmo que o mundo se levante falando coisas incríveis, como está escrito. Eu creio, Senhor, eu creio piamente na Tua palavra. Ajuda-nos, por amor do Teu nome, a fazermos o bem. É o que eu te suplico. Fica conosco, Hashem. Guarda os Teus filhos, Tua herança, guarda minha família Israel. Tua herança, meu Senhor, Tua herança eles são. E nós confiamos em Ti. Deixa-me Yeshua HaMashiach, Pai. Aguardamos as Tuas respostas e nossos olhos estão colocados nas Tuas mãos. Abençoa Rosh Caio, Pai, com todas essas produções. Abençoa. Fica conosco, Pai. É o que eu te suplico. Deixa-me Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.